Olá, querido irmão, a este momento eu venho para ti, para lhe trazer esta mensagem. Bem-vindos ao projeto Salvando Vidas para a Eternidade, na análise dos estudos do Manual do Grande Conflito. A princípio, vamos ler aqui o livro do Grande Conflito, exatamente este livrinho aqui, o qual é o livro missionário para esses dias. Estou aqui na página 329, os ardis de Satanás. No seu último parágrafo diz o seguinte: Satanás sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Percebeu? Este é o conselho que aparece aqui. De que Satanás sabe muito bem se levar as pessoas a negligenciar a oração, assim como também ao estudo profundo das Escrituras, serão vencidos. E aí, muitos de nós, até nos fazemos de conhecedores, sobretudo, não temos tempo de fazer a leitura da Palavra de Deus, não temos tempo de orar. Ficamos ocupados com muitas coisas, de modo que quando é tempo de estudo da Palavra, dispensamos para outra ocupação. Quando é momento para encontro, dispensamos para outra coisa. Temos tempo para assistir televisão, outras diversões, mas tempo de a gente fazer a leitura, de estudar a palavra, de se reunir, não temos. O único dia que temos de adoração, vamos para lá e atendemos outras coisas lá. Ficamos cansados por pouco tempo de estudo da escola sabatina, pouco tempo de pregação e muito menos até de JA. Fugimos. E isso só dá sucesso a Satanás. Desde já, bem-vindos. Vamos estudar agora o capítulo 10 do nosso manual da escola sabatina. O espiritualismo exposto. Querido, a este momento, vamos aqui fazer esta leitura e o estudo profundo deste capítulo, o capítulo 10 deste manual. Quero vos surpreender aqui, porque eu trago aqui notícias atualizadas da situação deste mundo, o percurso deste título aqui, que já está entre nós. Fica comigo até o final para você perceber o que está acontecendo no mundo. Bem-vindos ao estudo do dia de hoje, no nosso capítulo 10 do nosso manual, O Grande Conflito da Escola Sabatina. E o título aqui é Espiritualismo Exposto. Pois é, o espiritualismo exposto. Agora vamos expor o espiritualismo. A sua origem, o percurso e por onde as coisas vão parar. Sobretudo, o espiritualismo está baseado na imortalidade da alma. Isso que é. E nós temos aqui como o verso-chave, que é 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, que diz lá: porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, o verso agora aqui nos leva a dizer que todos aqueles que estão mortos vão ressuscitar na vida de Jesus Cristo. O que está acontecendo com eles? Eles estão adormecidos, estão a dormir. Sobretudo com a crença de que quando alguém morre ainda continua a existir, tem alma que não morre. Este é o grande engano que vai arrebatar todo o mundo. Isso já está a acontecer. Eu vou trazer aqui o testemunho, os acontecimentos que já estão a decorrer exatamente aos dias de hoje. Queridos, essa história de que quando alguém morre ainda continua a existir, é uma situação que partiu desde lá no Éden, no princípio lá, em Gênesis, quando a Eva teve aquele encontro com a cobra e fez aquela pergunta: é verdade que vocês foram proibidos de comer toda a árvore do jardim? E a Eva disse: não, nós podemos, mas menos essa aqui do meio. Essa nós não podemos comer, não podemos tocar, senão iremos morrer. E assim a cobra disse: vocês não vão morrer. Qual era a ideia aí a ser colocada? É de que quando alguém morre, ainda continua a existir. E isso
foi sendo prolongado cada vez mais, foi levando novos estilos sobre a imortalidade da alma, que quando alguém morre, não morre de verdade. Isso foi variando do seu estilo, mas a base foi sempre a mesma, que quando alguém morre, não morre de verdade, a sua alma continua a existir. Será que uma pessoa tem alma? Uma pessoa tem espírito? Uma pessoa... É várias concepções que se levam sobre quando alguém morre. E isso tem deixado muita gente perturbado da realidade da morte. E nós vamos ter aqui, pela Bíblia e Espírito de Profecia, a verdade sobre os mortos. Aqui, o manual nos conta a história do surgimento das batidas espíritas, que foi com as irmãs, com as irmãs Foxes. Diz aqui, décadas atrás, surgiram histórias sobre experiências de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortos. Milhares dessas histórias foram documentadas e muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. É muita gente que procuram, que se deparam com essas situações. Caem na situação de morte, depois acabam recebendo certas visões, depois dizem que eu estava morto e não morri de verdade, eu assisti às coisas do outro lado. E porque o homem em si, você e eu, não temos experiência sobre a morte, estamos curiosos com isso, acabamos acreditando. E aqui foi feito o documentário, vários documentários sobre isso. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente, como eu teria dito. E isso, queridos irmãos, foi sendo perpetuado ao longo de muito tempo. Essa raiz, essa ideia, estava na raiz exatamente do falso movimento religioso, isso do século XIX. Pois é, com a alegação das irmãs Foxes, que admitia como fraudulenta de que podiam receber resposta às suas perguntas de espíritos dos mortos. As irmãs Foxes, isso foi na América. Começou a se perceber isso e eles foram os primeiros. Na sua casa poderia-se ouvir as vozes, entre outras agitações, manifestações, e ali eles começaram a propagar que poderiam conversar com os mortos e receber a resposta, a satisfação a partir dos mortos. E isso, queridos irmãos, não parou por lá. Isso vai se ampliando. E a nossa única salvaguarda é conhecer as Escrituras. Buscar a Jesus Cristo e a sua palavra para termos a resposta correta a qual é a situação dos mortos. Queridos irmãos, neste caso, existe uma certa consequência em acreditar no espiritualismo ou na existência de espiritualidade sobre nós, no nosso mundo. Existe. Nós vemos aqui no nosso manual que diz que a fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade da alma. Isso eu venho falando bastante. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início, à medida que esta afastava-se do fundamento bíblico. Percebeu? A ideia de que quando alguém morre ainda continua a existir, isso são crenças pagãs. Como que entrou na igreja, até que hoje muitos crentes acreditam que quando alguém morre, vai para o céu, vai para o inferno, não sei tudo mais, e começa ainda a se comunicar com os vivos aqui na terra. Onde é que isso surgiu? São concepções pagãs. Nós aprendemos na história, na escola, quando aprendemos sobre Egito, principalmente Egito, fala-se disso. As múmias, o faraó acreditava a vida após a morte. Isso aprendemos com muita insistência. Foi sendo repetido. E essa crença mesmo é que foi propagada, entrou na igreja. Por que entrou na igreja? A igreja se afastou dos fundamentos bíblicos e permitiu as ideias dos homens entrar. Acabaram aceitando e isso passou a fazer parte da crença da própria igreja. Tal como hoje podemos encontrar muitos líderes, pastores, dirigentes que acreditam nisso. Quando alguém morre ainda continua a existir.
que alguém tem uma alma, que quando morre tem uma alma que sai, vai passeando, vai girando, vai para o céu, vai para onde. Queridos irmãos, como entender quando Jesus Cristo fala em Mateus 10, 28, que não temam aquele que pode matar o corpo e o espírito não, a alma não. Temer aquele que pode matar a alma juntamente com o corpo, se a alma nunca morre. Como? Aí está, queridos irmãos. Aí está. Nós devemos temer exatamente a Ele, Deus. E de que maneira lhe temer? Buscar a sua verdade. Conhecer a Ele. As verdades sobre os mortos, entre outros. Isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar. É a melhor forma de a gente temer a Deus. E é conhecer para lhe adorar de verdade, com toda a certeza. E essa teoria de ter o corpo e ter a alma é bem velha. Nós sabemos disso. É muito velha. Já havia naqueles dias essa crença. Jesus então esclarece tudo sobre a morte nesta ocasião. Quando Jesus Cristo diz, não tema aquele que mata apenas o corpo e não pode matar a alma, o espírito. Já havia essa ideia lá naquele tempo. Então Deus estava a eliminar isso, Jesus estava a eliminar isso. Que tudo que vocês estão a crer, que uma pessoa tem alma, essa alma não morre, tem espírito, esse espírito não morre, é mentira. Morre sim. E Deus é quem tem a solução de tudo. Ele é quem pode matar, acabar com tudo, caso seja pecador não arrependido. Queridos irmãos, no passado, Deus proibiu desde sempre que o seu povo se juntasse a essas manifestações de crer nos espíritos mortos. O Deus proibiu que o seu povo pudesse se misturar com os feiticeiros, com os bruxos. Sempre proibiu. Em Deuteronômio 18, versículo 11, fala disso. Levítico 20, versículo 7, fala disso. E a punição era severa. Morte para a pessoa que se entregasse a essas crenças. Morte para quem dirigisse os seus pés para um feiticeiro, para um necromante, para um bruxo, entre outros. Era morte. Por que é que Deus permitia isso? Isso é para proteger o seu povo dos enganos do inimigo. Percebe? É para proteger a si. Por quê? Quando a pessoa, o Filho de Deus, vai crendo nessas coisas, aos bruxos, aos feiticeiros, isso ali vai levar com que a pessoa seja vulnerável aos enganos do inimigo. Aí está. A feitiçaria é demoníaca, percebe? A feitiçaria, a bruxaria é demoníaca, o espiritualismo é demoníaco. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus. Pois é, ele falsifica. Quantas pessoas hoje acreditam nisso e pensam que estão a adorar a Deus, pensam que estão a seguir a Deus, mas ao mesmo tempo estão do lado do inimigo. Isso que é falsificar o relacionamento genuíno com Deus. E isso não satisfaz as necessidades profundas do coração. Não satisfaz. O espiritualismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo a si. Mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prendem. Há muita gente que estão presos na corrente do espiritualismo. Há pessoas que não podem fazer nada sem consultar os espíritos. Quer viajar, tem que fazer alguma coisa, seja deitar farinha, derramar álcool, não sei, alguma coisa ali. Quer fazer qualquer coisa, tem que estar lá. Isso é ficar preso. É ficar preso. Tem uns outros que não aceitam viajar, não aceitam fazer nada, sem ir consultar um homem. Diz que este é meu pai espiritual, este é meu profeta, este é meu quê? Vai atrás desses. Você está ficando preso dessas pessoas. Você não precisa. Jesus Cristo deixou um conselho muito firme em Mateus 6. Tudo aquilo que você quer, você pode resolver diretamente com Jesus. Entra no seu quarto, ora, apresenta a Deus, apresenta a sua preocupação a Ele e siga à frente. Deus vai te cuidar, não atrás dos homens. Percebe? Estou assistindo, acompanhando coisas semelhantes a essas. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz que os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
Até mesmo o seu amor, o seu ódio, tudo isso ficou para trás. Na sepultura para onde tu vais, não há projeto, não há obra nenhuma. Percebe? Também Jó, capítulo 7, versículo 7 até 9. O próprio Jó disse: eu ainda tendo perdido este corpo, eu verei o Senhor em meu próprio corpo. Jó fala isso. Jó fala isso. Vamos fazer essa leitura só para ajudar-nos mais na compreensão dessa matéria. Jó capítulo 7, versículo... Vamos começar aqui. Versículo 7. Jó 7, 7 até 9. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que deixa a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Está aqui. Está aqui. Aquele que deixa a sepultura, e quem deixa a sepultura é o morto. Aquele que mora, as pessoas choram por ele, fazem toda a cerimônia, caixão, vão a velório, depois vão lhe enterrar. Nunca mais voltará para sua casa. Nem os seus olhos poderão ainda assistir sua família, seus filhos, sei o quê. Nunca mais. Nunca mais. Queridos irmãos, perceba o seguinte, que os vivos sabem muito bem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem nada. E nunca verão mais. Nunca voltarão mais a casa. Deus proíbe o seu povo consultar sobre os mortos aos outros, a não ser que consultem ao próprio Deus. Percebe? Para a sua própria segurança. A crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora que é antibíblica, como assim também a guarda do domingo também é antibíblica. O que é antibíblico? Não está confirmado na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Deus não orienta isso na Bíblia. Por isso passa a ser antibíblico. Tal também como o domingo não faz parte da Bíblia. Em nenhuma parte você poderá me provar. Está escrito na Bíblia a orientar-se o domingo como dia de adoração. Como dia que devemos ir a adorar a Deus. Em nenhuma parte. Percebe? Isso que é. Então, existe, portanto, por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. Percebe? Tal como estou a dizer, procurar na Bíblia Sagrada o domingo como dia de adoração, não vai encontrar, mas há quem que prefere ainda resistir a adorar no domingo enquanto não está escrito. Enquanto que mudar para o sábado, ir adorar no sábado, não custa nada, não te gasta dinheiro, não te gasta nada. E você fica feliz, seguro, porque passa a adorar a Deus só com consciência limpa. Assim também é a adoração ou invocar os espíritos malignos, se entregar às suas manifestações também é antibíblico, mas porque já vê há bastante tempo, tem sido difícil para as pessoas deixar dessas crenças. Tem sido difícil. As pessoas usam alguns textos tirados dos contextos para tentar justificar essa crença. Tentam, mas que isso não tem nenhuma base bíblica. Mas esse falso ensinamento os deixa desprotegidos contra os enganos que Satanás pode impor-lhes, especialmente na crise final. Percebe? Nós estamos a entrar na crise final. Por causa das pessoas acreditar nessas crenças que são antibíblicas, o domingo como dia de adoração, enquanto não é, a imortalidade da alma, que quando alguém morre ainda continua a existir, enquanto não é verdade, as pessoas ficam desprotegidas para os últimos enganos que já estão às portas a acontecer. Meus queridos, nós precisamos de ficar atentos. Atentos mesmo. E aqui está a pergunta: qual é a maneira mais adequada de explicar o estado dos mortos às outras pessoas? Qual é? É inventar as nossas crenças, as nossas ideias? Não. É pela Bíblia Sagrada. E ali vem os outros a dizer a parábola do rico e Lázaro. Correto. A parábola do rico e Lázaro é uma parábola, não é coisa que aconteceu. Por outro lado, na parábola do rico e Lázaro, aí fala de uma comparação para dizer, você se lembra? O rico que
conta-se que estava no inferno, chega a falar para o pai Abraão. Diz que se os mortos, se um de nós fosse lá, onde estão os meus irmãos, ir comunicar, talvez, lembra? O que quer dizer que não há comunicação entre os mortos com os vivos, não há. E eles nem estão lá, não existe, não acompanham nada, não existe. Jesus Cristo, como eu estava a dizer, essa crença partiu desde há muito tempo. Jesus Cristo estava a dar uma explicação baseando-se na própria crença e lhes mostrar que o que vocês creem não tem fundamentos bíblicos, não é verdadeiro. Percebe, meus irmãos? Veja agora a crença sobre os mortos no Antigo Testamento. O que a Bíblia nos fala sobre isso? No Antigo Testamento, como é que a morte era destacada? Como? O livro de Salmos, capítulo 6, vamos isso, 6, versículo 5, diz assim: porque a morte não há lembrança, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Percebe? Na morte não há lembrança de ti. A referir o quê? Deus. Na morte não há lembrança de ti. Quem vai te louvar no sepulcro? Ninguém, meus queridos, ninguém. Está a perceber? Quando morrer, não há mais. Nós temos acompanhado pessoas que fazem o esforço, compram vela, fazem missa, fazem o quê? Que é para pedir a Deus, para a pessoa que está no sepulcro, não sei o quê, passar para o paraíso. Não. Está aqui, Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que deixam o silêncio. Você percebe isso? Não louvam o Senhor, nem os que deixam o silêncio. Não louvam os mortos. Queridos, desde os tempos do antigo, da antiguidade, até lá no Antigo Testamento, a morte sempre foi reconhecida como um sono profundo. Percebe? Vamos fazer aqui uma breve leitura de 1 de Reis, capítulo 2, versículo 10. Vai nos falar aqui sobre a morte de rei Davi. Diz assim, 1 Reis 2:10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Percebe? Está aqui. Assim como também no capítulo 11, versículo 43, passa a falar sobre o próprio filho também, o Salomão. Diz assim, capítulo 11, verso 43 de 1 de Reis. Diz assim: e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Percebeu? E ainda mais, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29, nos confirma que o patriarca Davi, que foi sepultado, o seu túmulo ainda está aqui na terra. Não foi para o céu. Ainda está aqui na terra. Ninguém adiantou para os seus, meus irmãos. Ninguém. Os que morreram estão ainda no sono. Queridos irmãos, tal como nós vimos, o salmista falou até no capítulo 17, versículo 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Percebe isso? O Jó, o que disse lá? Também palavras semelhantes. Os que morrem estão no descanso e eles voltarão a surgir de novo. Mas dois grupos. Os que morrerão em Cristo ressuscitam glorificados. Não em espírito. Os vivos, os salvos que vão ressuscitar, hão de ressuscitar com corpo natural, mas já transformado, perfeito, para viver eternamente. Você percebe, meu irmão? Para viver eternamente. Eu estou aguardando isso. Deus vai revestir este corpo aqui da imortalidade. Pois é. Queridos irmãos, a ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico. Não é. Mas é um puro paganismo. Percebe? O que é paganismo? Aquilo que não é bíblico. Pois é. Aquilo que não é bíblico. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Percebe?
Muitos terão que encarar espíritos de demônios, por personificando parentes ou amigos, queridos. Deixa eu reler aqui. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Nos últimos dias, isso vai acontecer. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Percebe, meus irmãos? Devemos estar preparados para resistir a eles com as verdades da Bíblia. Percebe? De que os mortos nada sabem do que está a acontecer aqui. Os mortos não estão entre nós, os mortos não estão a acompanhar nada. E nada mesmo. Veja o que Daniel fala em Daniel capítulo 12, versículo 2. O que ele fala? Só para ver. Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebe? Está aqui escrito. Porque ainda continuar a crer nos mortos de quem ainda vive entre nós. Por quê? Pessoas ficam confusas sobre isso. Pessoas ficam confusas sobre isso. Vamos ainda ler o livro de Jó, capítulo 19, versículo, vou começar aqui a ler no versículo 25, um dos versos muito conhecidos, que as pessoas falam disso, cantam sobre isso, mas logo a seguir está um esclarecimento que será muito útil para as pessoas. Diz aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí que Jesus Cristo virá, se levantará para levar os seus remidos. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Diz que eu o verei por mim mesmo, na minha carne, não em espírito. Alguns acreditam que lá nos céus vai se viver em espírito, vão em espírito. Não é nada disso, meus irmãos. Os que moram em Cristo vão ressuscitar. Ressuscitam gloriosos, com corpo novo, transformados para a vida eterna. Percebe, meu irmão? A morte é um descanso. Aqueles que estão morrendo hoje, os que morreram no passado, em Cristo, estão a descansar. E eles verão Jesus Cristo aparecer. Será a sua primeira visão. Os mortos santos ressurgirão e gozarão a vida eterna em sua composição natural. Você percebe, meu irmão? Embora hoje estejamos a lamentar pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que, depois que os fiéis fechar os olhos, não importa quanto tempo demore, o que verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus Cristo. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo voltou. Percebeu? Tal como nós dormimos, e quando dormimos não conseguimos ver que o tempo está a passar, estou a dormir demais. Não conseguimos ver isso. Apenas acordamos e vemos que o tempo passou. E já é hora de a gente se preparar, sair e seguir com a nossa gente. Assim também aqueles que estão mortos, morreram, não vão controlar o tempo, nem verão o tempo passar. Simplesmente quando acordarem, hão de ver Jesus Cristo nas nuvens, com aquela glória, aquele brilho maior do que qualquer outro brilho. E eles logo, porque morreram na esperança da volta de Jesus Cristo, vai aparecer na mente: Cristo voltou. Logo transformados para receber a Jesus Cristo. Eu creio nisso. E eu agarro essa esperança. E prefiro permanecer nessa esperança. E aí? Qual é a sua esperança? Vamos continuar firmes, meus irmãos. Assim também é no Novo Testamento. A morte também é reconhecida também como o sono. Pois é, essa insistência de que os mortos ainda continuam a existir por aí é antibíblico, meu irmão, é antibíblico. A história mais simples é no livro de João, capítulo 11, sobre o Lázaro. Uma história que nós bem conhecemos. O que aconteceu? Lázaro morreu por 4 dias, Jesus estava ausente. Mas Jesus Cristo, quando comunica aos seus discípulos, disse: nosso amigo dorme. Aí sim, ele diz: nosso amigo dorme, Lázaro dorme.
Os seus discípulos até ficaram confundidos. Se ele dorme, então vamos acordar. Disse, não. Jesus Cristo, o que ele estava a fazer? Estava a tirar da mente aquela ideia que quando alguém morre, ainda existe por aí. Ainda vai passeando por aí. Porque essa crença inundou, atacou a igreja. Então ele estava a esclarecer isso. E o que aconteceu? Jesus Cristo foi acordar. Veja, quando Jesus foi naquele túmulo ir acordar ao Lázaro, não chegou ali e ir dizer, e Lázaro era muito amigo de Jesus Cristo, era muito amado de Jesus. Não chegou ali para ele dizer, Senhor Deus, Pai lá dos céus, manda Lázaro para aqui na terra. Não foi isso. Clamou lá do sepulcro lá, Lázaro, sai para fora. É isso que vai acontecer. Todos os que morreram estão ainda nos sepulcros. E eles vão ouvir a sua voz lá no sepulcro, tal como diz João 5, 28 e 29. Eles vão receber a voz de Jesus Cristo lá no sepulcro. E lá mesmo eles vão ressuscitar, ressurgir para a vida eterna ou para a perdição eterna. Queridos irmãos, os que morreram estão no sono profundo. Percebe isso? Ao toque da última trombeta, eles irão ressurgir, revestidos da imortalidade, vitoriosos do pecado e da morte, com corpo perfeito. E à primeira vista, qual será? Ver Jesus Cristo nas nuvens. Isso que é. E naquele dia vai-se ver o reencontro de todas as nações. Todos os irmãos juntos vão ressuscitar. Abraão vai ressuscitar. Abraão não está no céu, está aqui na terra ainda. Davi ainda está aqui na terra. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos ainda estão aqui na terra aguardando a ressurreição. A Bíblia apenas confirma Elias, Enoque, Moisés, que foram para os céus. Só o resto ainda está aqui na terra, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Percebem, meus irmãos? Os evangelhos enfatizam que a vida eterna só está em Jesus Cristo. Os evangelhos. No meio de tanta agitação, estávamos a acompanhar hoje que Satanás está a enganar as pessoas a crer que Jesus Cristo não é a solução, Jesus é um profeta, Jesus não pode ser adorado. Tudo isso para que as pessoas perderem a salvação. E agora, meu irmão, vamos continuando aqui. Cristo venceu a morte na cruz. As sepulturas não pôde conter suas vítimas. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia irão ressuscitar, serão ressuscitados e retornarão na volta de Jesus. E aí, você que conhece toda essa verdade, por que você, que é o conhecedor da verdade, vai preferir você ser roubado essa esperança? Por quê? Seja firme em Cristo até a última hora da vida. Seja firme. Deus deseja te dar o galardão dessa vida. Pois que o apóstolo Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 15, versículo 16 até 18, que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos vossos próprios pecados. Se você não crê na ressurreição dos mortos, porque a vossa fé é em vão. Não vale a pena. E não só vocês permanecem nos vossos pecados. Então, qual é a vantagem de estarmos como crentes, militando cada dia? Não há vantagem. Que sentido haveria? Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem lá na bem-aventurança nos céus? Que sentido teria? Dizer que os mortos vão ressuscitar. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 15. Para nós vermos aqui o que é que nos diz. Diz aqui 1 Coríntios 15, desde o versículo 51 até 54. Diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Qual é o dormir? Está a dizer? Morte. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados.
Porque, convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Enquanto, então, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Está aqui dizendo, é necessário, isso vai acontecer, que os mortos venham a ser ressuscitados. Essa será a maior glória, que você não pode perder essa ocasião. Não pode perder. Que sentido teria se os mortos já adiantaram para lá nos céus? Esses versos. Está a dizer aqui que na ressurreição nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Aonde? Aqui na terra. E aqueles então que se diz que já foram para os céus, que necessidade terá de ser transformados? Não há. É uma crença mentirosa. Uma crença mentirosa. Vamos ficar atentos, queridos irmãos. Meus irmãos, como nós sabemos, a herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós, exatamente essa a esperança que nós temos. Em 1 Pedro 1, versículo 4, fala exatamente disso, que nós estamos aguardando uma herança reservada nos céus. O que é reservar? O que é reservar? Guardar, promessa, conservar, esperando usufruir, esperando usar, esperando gozar. Essa aqui é a reserva. Nós temos feito isso. Às vezes, os que têm poder, sejam das instituições ou tudo mais, pagam bilhete. Já tem um lugar reservado lá para a pessoa. Eu não vou, quando quero voar, o que faz? Paga bilhete, já tem lugar reservado. Os que usam o trem, o comboio, pagam, já tem um lugar reservado para ele. Tem todo o direito com o seu bilhete para quê? Fazer parte lá. E hoje nós temos nosso maior bilhete, que nos dá a garantia da vida eterna, a fé em Jesus Cristo. E você também tem um lugar reservado nos céus. E se está reservado nos céus, aqueles já adiantaram, como que ainda está reservado? Na crença de que os mortos ainda continuam a existir. Como que está reservado? Nada. Essa verdade, queridos irmãos, só nos motiva para mais fidelidade, mais vigilância e mais vida santificada. Porque a verdade, nós voltaremos daqui a pouco, na volta de Jesus Cristo, a receber um novo corpo, o corpo incorruptível, que vai nos levar para a vida eterna e nunca mais a gente voltar a viver a tristeza deste mundo. Você crê? Que o Senhor te cuide. Queridos, vamos agora nos momentos mais profundos agora. O espiritualismo nos últimos dias, parte 1. Meus queridos irmãos, tal como está escrito em Mateus capítulo 5, capítulo 24, versículo 5, vamos aqui ler, 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que está a dizer? Nos últimos dias haveria figuras, personagens, que iriam se apoderar do nome de Cristo e falando em nome de Cristo, pregando em nome de Cristo, fazendo milagres até, mas enquanto são falsos. Entre eles estão os mensageiros humanos e também os próprios demônios vão aparecer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 até 9, fala exatamente isso. Porque o mistério do engano, o mistério da injustiça já opera. Percebe? Você conhece este verso. No mesmo Mateus, capítulo 24, versículo 11, 24, diz ainda, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais, dos quais, se possível, enganariam até os escolhidos. Tessalonicenses também fala isso. O mistério de injustiça já opera, e com ele vem carregado muitos sinais, muitos milagres.
E nós devemos ficar atentos quanto a isso. Queridos irmãos, nos últimos dias, diz aqui, o diabo vai usar sinais e maravilhas para enganar a multidão, né? Multidões, antes da volta de Jesus. Isso vai acontecer. Mas a novidade que eu tenho por lhe dizer, querido, já vai acontecer, já começou a acontecer. Os próprios demônios vão aparecer. Vamos continuar aqui. Um escritor aqui do nome Ângelo Rodrigues declarou que o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de sua mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais. Percebe? Hoje estamos a acompanhar manifestações sobrenaturais nas igrejas. Está acontecendo muito. Até o próprio líder pode mentir, as pessoas saberem que esse aqui falhou, enganou, mentiu. Mas por causa daqueles sinais que ele faz, isso mantém as pessoas lá dentro. Por isso diz aqui, a força do engano dos últimos dias não é exatamente por causa do engano das palavras ou a falsidade das palavras, mas por causa dessas manifestações espíritas sobrenaturais que estão acontecendo lá. É por causa disso. Muitas pessoas sabem, estão sendo enganadas, estão no lugar errado, mas permanece lá porque ainda quer assistir esse milagre, porque ainda está com alguma esperança de alcançar alguma coisa lá. Prefere ainda continuar lá. Por causa disso. Mas, meu irmão, entenda. Jesus Cristo falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Não são os milagres, não são essas manifestações que vão te libertar. E entenda, você não precisa passar por essas coisas ali. Hoje em dia é muito fácil você identificar isso. Identificar sobre essas mentiras. Entenda. Os milagres de Jesus não se limitam apenas dentro de 4 paredes. Vi há dias atrás alguém na televisão que foi feito prova até. Alguém estava mal com dor de pé. Foi dito, se você é verdadeiro profeta, cura essa senhora aqui. Aquela senhora apareceu e aquele tal dito profeta, tudo mais, disse que você tens que vir na minha igreja. Lá vou te tratar de tudo. Afinal de contas, por que é que o poder só é limitado dentro de 4 paredes? Mais um item de falsidade. Mais um item. Os poderes de Deus não se limitam apenas dentro de 4 paredes. Não é isso. Esse é apenas mais um item, entre os outros que eu poderia aqui fazer a menção. Percebe? E outro, os poderosos em milagres ao dia de hoje, que até lutam para demonstrar os seus poderes, não ressuscitam os mortos. Aí está. Entre outros, queridos, estão enganando muitas pessoas. E muitos acreditam nisso, trazem linguagens profundas. Dizer que eu estou em espírito, você no espírito está rico, você no espírito está isso, você é abençoado, você é ungido, você tem que receber a unção. Tudo isso para enganar as pessoas e manter as pessoas no engano. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Vamos continuar aqui. Eles realizarão sinais, apelando para o lado afetivo dos seres humanos, em vez de suas habilidades discricionárias e racionais. Os demônios e os enganadores vão apelar para o lado emocional. O que é isso? Estamos a acompanhar nós campanha de cura e milagre, campanha de libertação. Isso é coisa que Jesus nunca fez. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Sagrada que houve campanha de libertação. Para alguns já tem dias específicos, dia X, para se fazer campanha de libertação, campanha de cura e milagre. Coisa que na Bíblia não existe. E apenas acontece lá dentro de 4 paredes. O que eles fazem? Trazem apelos afetivos, afetam as suas necessidades. E as pessoas vão atrás em busca de satisfação das suas necessidades, em vez do lado racional, para ensinar as pessoas a conhecer a verdade e seguir a coisa de maneira correta. Em vez disso, essa aqui é a obra do engano, a obra do inimigo. Temos visto muito isso. Nessa igreja, essa igreja vai crescer, e essa igreja vai ficar cheia, as pessoas vão vir sozinhas aqui. Você, teu marido, há de voltar. Se teu marido não aceita vir na igreja, a partir de já está. E você vai ter emprego, teu marido há de voltar, sua esposa, você. São os lados afetivos. Em vez de ensinar a palavra para levar a pessoa a conhecer a Bíblia, conhecer os enganos do inimigo e se livrar dos enganos do inimigo, não. Traz o lado afetivo para enganar e manter as pessoas deste lado.
Queridos irmãos, vamos continuar aqui. Deus não é diz aqui, Deus na sua fonte, Deus não é a sua fonte de origem a essas coisas, a essas manifestações. Percebe? À medida que o conflito cósmico se aproxima do seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. Percebe? Na medida que o poder demoníaco vai se aumentando, diz aqui, na medida que vamos caminhando para o fim, o poder demoníaco também vai se avolumando, vai cada vez mais sendo mais profundo, mais forte. Percebe? E isso já está começando a acontecer. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo junto de si. E a pergunta é, você está a se preparar? Ou está ainda convencido sobre os milagres e fazer histórias dentro da igreja? Talvez eu esteja a falar para um líder da igreja, um fundador da igreja, um criador da igreja, um membro da igreja. Talvez o que você está em busca lá não te satisfaz em termos de conhecimento da Bíblia. Perceba, meu irmão. Perceba. Por que é perigoso confiar nas emoções? Porque eles não esclarecem, não te preparam para os enganos, para se defender contra os enganos. Meus irmãos, Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano. Satanás, pouco a pouco. O desenvolvimento do espiritismo, até agora, não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos. Ele vai alcançar, com exceção dos que são guardados pela ordem de Deus e pela fé em sua palavra. Percebe? Esses não vão ser enganados. O mundo todo será envolvido por esse grande engano. Você percebe? A nossa única salvaguarda, a segurança, está em Jesus Cristo e em sua palavra. Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Não é difícil, isso está aos nossos olhos. E essa manifestação dos demônios já está a começar, meus irmãos. Já está a começar. Eles já estão a começar a aparecer para executar essa obra aqui. Querido irmão, os demônios vão aparecer e já estão começando a aparecer em forma de, essa linguagem mais conhecida, sobre alienígenas. Já se fala isso. Os alienígenas, os extraterrestres, os invasores da Terra. E as pessoas não estão a perceber que são os próprios demônios que vão aparecer aqui. Não sabem. Isso já está começando a acontecer. Eles vão aparecer. Estamos a receber notícia que diz luzes não identificadas foram vistas no Pentágono, na Europa, no Brasil, entre mais outros lugares. Isso tudo, eles já estão começando a aparecer. E não falta tanto, porque esses são os demônios que estão a adiantar para ir preparar para a vinda do grande líder, o próprio Satanás. Veja este vídeo. Mistério no céu de Porto Alegre. Luzes não identificadas foram vistas por pilotos de aviões. O Tiziano Kessler conta essa história. Para informação, a gente ainda continua avistando as luzes e as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Esses relatos foram feitos por pilotos de voos comerciais para o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo em Porto Alegre. Porque agora nós vamos falar daquelas luzes misteriosas que apareceram no céu de várias cidades aqui no interior de São Paulo. Tem coisa errada acontecendo, porque um dia a terra treme em São Paulo. Não teve um tremor de terra agora aqui no interior de São Paulo? Agora luzes aparecem aí, vejam só as imagens, ó. As bolas luminosas foram flagradas em pelo menos 7 municípios. Em alguns ângulos, parece que inclusive estão pegando fogo. A cena assustou, inclusive, os moradores que fizeram o registro pelo celular. E, de acordo com especialistas, essas luzes podem ser pedaços de um meteoro que se partiu ao entrar em contato com a atmosfera terrestre.
Interior do estado de São Paulo. Luzes desafiando cientistas aí, estudiosos aí. Uma região onde luzes aparecem durante a noite, flutuando sobre abismos, voando pelos céus. Algumas pessoas falam o seguinte, que é espaçonave. Outras falam, não, isso é efeito de alguma... Enfim. A reportagem aqui, Lenise, é com você. Balança. Existe vida fora do planeta Terra? Objetos voadores não identificados estariam sondando a civilização humana? Seu Nadier, este senhor de 71 anos, conhecido na região por dizer ter contato com seres de outro planeta, conta que as luzes misteriosas de Iporanga vão aparecer durante a reportagem. Temos que ficar em silêncio para deixar que eles se manifestem à vontade, né? Ok. Então, seu Nadier pediu para que apagássemos as luzes do nosso equipamento e pediu também silêncio para que ele consiga, então, fazer essa comunicação e aguardar o aparecimento das luzes misteriosas. Todas essas luzes que apareceram agora, elas apareceram por intermédio do senhor? Não, eu não diria que ela vem por meu intermédio. A gente tem encontrado os seres aí vestido de roupa assim, normal como nós, calçado de sapato, como nós. Dali a pouco desaparece. Daí isso caiu na delegacia de polícia, o delegado me chama, aí eu chego para falar com o delegado, que eu não quero falar o nome, e o delegado fazendo o boletim de ocorrência para me processar, né, na justiça, e falando para mim arrumar um bom advogado, que senão eu ia preso e ficava preso e tal. Pois bem, então, aí eu ia saindo da delegacia, depois de tudo, que ele me inquiriu, aí lá fora eu vi a luz, e era de dia. Aí a luz me disse, na luz veio a voz e disse, volta lá e fale para o delegado que hoje é 30 de agosto de 96. Quando for no dia 2 de setembro próximo, às 8h30 da noite, irá 2 seres dentre nós e se apresentar para ele acreditar que nós existimos. Olha, ele tá no meio do morro, olha ele no meio do morro. Ele vai ser muito camufladão, a gente tá 1,5 km daqui, né? Olha só, ele tá descendo agora, ele tá descendo. Rápido. Gente, é muito... Cara, menos de 1 minuto. Olha só. Não, gente, vamos lá, mãe, vamos. Não, olha lá. Como que se fosse um macaco? Tá conseguindo ver ele ainda? Aham. Em direção a essa pedra aqui. Continua descendo. Tá no zoom máximo aqui. Continua descendo. Что это? А что это? Блин, а что это было? Oi! Oi! Oi, cala-te! Para! Olha lá, mira isso! Mira! Dios! Me gravou! Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Agora, olhe isso aqui. Põe na tela cheia, por favor, Robson. Veja só, deixa até o áudio aberto, porque tem a reação de quem estava filmando, ó. Ó, de novo. Cruzando o céu e não só Portugal, na Espanha também foi observado e nas redes sociais os usuários foram compartilhando. Tá aí, conseguiu ver? Já está a acontecer entre nós, já está a acontecer. Manifestações espíritas já estão a aparecer. Isso tudo está a preparar para o último ato de Satanás, porque o último golpe do inimigo será a vinda do próprio Satanás, que vai procurar ganhar o espaço como se fosse o próprio Jesus Cristo.
Satanás falsifica tudo. E Jesus Cristo, como virá nas nuvens, ele também queria aparecer também nas nuvens para enganar as pessoas. Mas Jesus Cristo não permitiu isso. Não permitiu. A nossa esperança de salvação está apenas em Cristo Jesus. Percebe? Suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. Em breve, Cristo voltará para reivindicar os seus. E você? De que lado vai estar? Ainda com esses enganos ou não? O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Percebe? Ele vai realizar maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação de Cristo. Ele vai realizar. É por isso, a entrega nas emoções, nas maravilhas, nessas curas, nessas manifestações, não é seguro, meus irmãos. Não é seguro. Aqui nós temos um povo que está esperando a volta de Jesus Cristo. Está escrito no Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí, na luta final de Satanás, ele vai tentar impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus. Tal como aconteceu no ano passado, na Idade Média, ele conseguiu mudar do sábado para o domingo e levou o mundo inteiro a adorar no domingo em vez do sábado, que na Bíblia não está escrito que o domingo é antibíblico. Ele também, na última hora, quando ele vier pessoalmente, juntamente com os seus agentes, os seus demônios, vão lutar, vão tentar para levar as pessoas a adorar erradamente. Nessa altura, eles vão apelar os líderes e dirigentes do mundo para adorar no domingo. Queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características dos remanescentes. Talvez estou falando para alguém que insiste que o sábado foi mudado. E o sábado está no meio e no centro dos 10 mandamentos. Os mesmos mandamentos que você diz que o sábado está mudado, já não precisa mais. Dentro dos mesmos mandamentos está lá, o não matarás. Será que você mata? Se você ver alguém a matar, você fica feliz? Não. Os 10 mandamentos estão em vigor ainda até hoje. Por que, então, vai ficar deste lado ainda enganando-se? Por quê? Os 10 mandamentos, queridos irmãos, são mandamentos que estão em vigor e ainda vão continuar em vigor. E Satanás está contra esses mandamentos, tal como nós vimos na lição passada, em Apocalipse 12, versículo 17. Que Satanás está contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não está contra qualquer cristão. Não está contra qualquer igreja. Ele está contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Percebem, meus irmãos? O próprio Satanás virá para enfatizar essas coisas. Nós vemos em Mateus 24, versículo 27 até 24, versículo 20 e 23 até 27, que está escrito o seguinte. Vamos aqui fazer a leitura. Esta crença que muitos não sabem, que estão sendo preparados para acreditar e se entregar nisso, diz aqui. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que eu tenho predito antes que isso aconteça. Continuando, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não saiais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que está a dizer aqui Jesus Cristo? Antes de ele vir, que a vinda dele, ele compara como relâmpago e vai ser à vista de todo mundo vai lhe ver a vinda dele. Satanás vai imitar a vinda dele antes de Jesus Cristo vir. O próprio Satanás já de vir pessoalmente, transfigurado, percebe? Queridos irmãos, vamos fazer aqui a leitura seguinte. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus
como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Nos últimos dias, isso ainda vai crescendo. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo dos céus. Percebe? Nessa altura, surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo, nosso Rei. Nessa altura, farão milagres extraordinários de cura e afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Assim como hoje estamos a acompanhar isso, pessoas estão sendo preparadas sem saber. Muitos estão em busca de revelação. Eu fui revelado, Deus me revelou, isso aqui é revelação, isso aqui é Deus. Isso tudo está em uma preparação que os demônios estão a usar. E chegará a vez que eles mesmos vão aparecer. Porque as pessoas já estão habituadas, não vão demorar mais, não vão resistir contra isso, porque já estão habituados. É isso, Satanás primeiro prepara. E daí então aparece o original para apenas enfatizar o engano. Queridos irmãos, perceba o seguinte, como o ato culminante no grande drama do engano, isso está escrito no livro Grande Conflito, está aqui, no livro Grande Conflito, pois é, deixa fazer a leitura aqui nele, neste aqui, o Grande Conflito, o livro que já oferecia a muitas pessoas. Aliás, se você precisar também pode me falar, eu poderei lhe oferecer. Fora da este, estou a falar a você que é meu irmão, minha irmã, que ainda precisa conhecer as verdades da Bíblia, contidas aqui na Bíblia. Eu ainda poderei lhe oferecer o livro Grande Conflito. Tal como estou a oferecer a muitos, você pode acompanhar aqui. Estamos nessa campanha. Na página 395, diz aqui, último parágrafo. Como um ato culminante no grande drama de engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Percebe? A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento ao Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio nessa altura. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, versículo 13 até 15. Lá em Apocalipse 1, neste verso, está descrito a visão de Jesus Cristo. Então ele vai aparecer, Satanás vai aparecer com um brilho tão deslumbrante, maior brilho que nunca passou da mente humana. E as pessoas vão ficar convencidas que este aqui é Jesus Cristo. Ele vai aparecer, vai fazer muitos milagres aqui na terra, mas vai ser localizado. Vai aparecer em Mafambice desaparece, vai para Inhambane desaparece, vai para Etiópia desaparece, vai chegar lá, vai falar o que quiser falar e assim vai enganar muita gente. Queridos irmãos, isso já está acontecendo, percebe? Nós temos um irmão, um ex-satanista de nome Roger Moron, que deu o seu testemunho. Você pode buscar até esse testemunho, que tem como título Viagem ao Mundo Sobrenatural. E ele fala exatamente disso, que os demônios vão trabalhar nos últimos dias para enganar o mundo inteiro. Que existem dois enganos maiores que os demônios, Satanás, fez chegar à humanidade e foi acolhido. Qual é? A imortalidade da alma, que o homem, quando morre, não morre de verdade, tem uma alma que surge e vai passando por ali. E outra é o sábado alterado e domingo colocado como o dia de adoração. Meus queridos, confira este testemunho. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador
encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. E independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos, então. Você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já me referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Disse ele, ao longo dos séculos, espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então uma pessoa levantou a mão, e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos. E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci dos adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa em todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o grande engano. Deixe-me explicar sobre isso. Agora a minha próxima declaração vai perturbar alguns de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas... Consigo perceber? Meu irmão, entenda o seguinte. Toda essa agitação está acontecendo hoje. Está escrito aqui na Bíblia, no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 e 14. Estão a fazer milagre, estão a fazer cura, estão a fazer campanhas. Tudo isso os demônios estão a trabalhar para o último ataque. Diz aqui, versículo 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem são esses? Esses são também a triple mensagem satânica. No Apocalipse 14, nós vemos lá os 3 anjos voando para dar a mensagem de adoração ao Deus Criador. Também, porque Satanás é imitador,
também ele traz 3 também mensageiros também da falsidade, também para transmitir a falsidade aqui na terra, espíritos como rãs. O que eles estão a fazer? Versículo 14 diz agora: porque são espíritos de demônio que fazem prodígios e milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os congregar para a última batalha naquele grande dia do Senhor. Queridos, as pessoas estão sendo preparadas para o último engano, porque preferem acreditar no engano e não acreditar na Bíblia Sagrada, que o domingo não é o dia de adoração, o dia de adoração é sábado, que os mortos não existem, não vivem, os que morreram dormiram, aguardam a ressurreição, preferem acreditar e confiar nos milagres. Essas pessoas estão sendo preparadas. Muitos líderes, pastores não sabem disso, estão sendo usados para preparar o mundo para o último e grande engano. Queridos, naquela altura, muitos terão que encarar espíritos dos demônios que vão se personificar em seus parentes e amigos queridos, e estes, ao vir, vão declarar as suas mais perigosas falsidades, suas heresias. Esses visitantes vão apelar para os nossos mais profundos sentimentos e vão realizar muitos milagres para apoiar as suas crenças. Percebe? Nós devemos estar preparados agora para resistir com verdades bíblicas. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás age com todo o engano e injustiça, para obter domínio sobre os filhos dos homens, e seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração pela obediência, fazendo o que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro em Deus da verdade. Percebe? Os que buscam a Deus, seguir-lhe com toda a verdade, esses encontrarão o refúgio apenas em Jesus Cristo. E você, meu irmão? O grande engano já está chegando, como você pode assistir, e isso já está acontecendo. Há dias atrás aconteceu na Ucrânia dizer que na luta houve disparo e aqueles disparos não eram de humanos, eram alienígenas. Já estão a se misturar entre nós, os demônios. Isso vai ditar o último grande engano. E você, meu irmão? Por quê? Porque ainda vai preferir permanecer neste engano? Safa-te disto. Afaste-se disso. E nós temos uma ferramenta muito poderosa que está a propagar e ajudar com que esses poderosos malignos possam ser acreditados nos últimos dias. O que é? A mídia, na televisão, pelas novelas está sendo propagado isso. Pelos bonecos está sendo propagado isso, sobre as almas ainda continuam a existir. Nos filmes ainda é acreditado isso. Lá, os Matrix, entre outras coisas, é exposto isso. Isso vai ditar o último grande engano. Meu irmão, seja firme, prepare. Prepare. Está entendendo, meu irmão? Prepare. É tempo de a gente se afastar e evitar que esses enganos continuem ainda a nos atrapalhar aqui. Várias formas para enganar e ocupar a mente. Enganar e atrapalhar as pessoas com os milagres, com os prodígios, com as suas emoções, tentando querer resolver as suas preocupações. As diversões, novelas, teatros, filmes, entre outras coisas. E afastando as pessoas do estudo da Bíblia Sagrada. Isso vai resultar em aderência ao grande engano quando começar a se manifestar. Que o Senhor te ajude e evite, se afaste desses grandes enganos. Nós voltaremos ainda a nos encontrar no nosso próximo estudo, que é o conflito iminente. Um estudo muito interessante que você não pode perder. Até a próxima.